Esta é uma série de mensagens sobre como lidar com situações difíceis. Na primeira mensagem, nós vimos sobre perdão no texto de Mateus 18, onde Jesus contou uma parábola sobre como nós devemos perdoar, quantas vezes nós devemos perdoar. Na mensagem de hoje, nós queremos continuar então essa reflexão sobre perdão. E essa mensagem, como a próxima, serão mensagens mais aplicativas à luz do ensino lá de Mateus 18. Como eu disse no vídeo anterior, na verdade, isso aqui seria uma só mensagem, mas devido à amplitude e à profundidade do tema, eu preferi espaçar. Então, nós teremos 3 ocasiões para refletir sobre isso, e essa vai ser uma mensagem, então, com mais aplicações, ou seria, ou, na verdade, as aplicações da primeira parte, que foi a mensagem passada. Nós começamos, então, essa série sobre perdão. Por que nós precisamos refletir sobre isso? Porque somos pecadores. Pecadores pecam, pecadores convivem com pecadores, pecadores se decepcionam com pecadores, pecadores ofendem pecadores. Então nós precisamos aprender a lidar com o perdão, a pedir perdão e sermos perdoados. Aprender a falar isso, aprender a exteriorizar. Você ouve muitas vezes, não tanto que deveria, mas você acaba ouvindo sobre desculpas. Me desculpa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sendo que quando nós ofendemos, nós praticamos um pecado, algo foi intencional, nós deveríamos falar e pedir perdão. Eu quero que você me perdoe porque eu fiz isso de errado, que ofendeu a Deus e ofendeu a você. Ou nós aprendemos a perdoar e sermos perdoados, ou nós viveremos amargurados. Nós vamos adoecer. Nós vimos isso no texto. Seremos torturados pela falta de perdão. Isso não glorificará a Deus, isso não fará o bem nem a nós, nem às pessoas. Eu quero que você ouça o relato que eu vou compartilhar contigo agora. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa compartilhou comigo uma experiência que foi vivida no seio familiar, no âmbito familiar, e eu pedi autorização para que eu pudesse compartilhar essa história. Então, a história, a pessoa começou relatando que o seu pai havia tido alguns sintomas, como dor de cabeça, perdas de noção, de locomoção, né, de direcionamento, e a família agendou com um neurologista, e ao fazerem, então, uma tomografia, foi constatado um tumor, era um câncer, e um câncer raro no cérebro. O câncer se chama glioblastoma multiforme. É um tumor cerebral de rápido crescimento e muito agressivo. As células normais se transformam em células com um crescimento desordenado e fora de controle. Entre as funções desempenhadas pelas células glias estão a nutrição, proteção, auxílio e sustentação do tecido nervoso. Elas dão suporte aos neurônios. Então, como esse crescimento é rápido, a massa cerebral ela cresceu rápida e fez pressão, sendo assim necessária cirurgia nesse senhor para que fosse removida então esse tecido, né? O médico, ao conversar com os familiares, perguntou acerca do paciente, né? Perguntou: ele guardava mágoas? Ele guardava rancor? Ele tinha dificuldade em perdoar as pessoas? E um dos filhos disse: como que o senhor pode descrever o meu pai sem nunca o ter conhecido? De fato, ele tinha um senso de justiça próprio, onde ele era o padrão, e quando as pessoas não tinham o mesmo tipo de comportamento, ele ficava rancoroso, magoado e não perdoava as pessoas. E aí o médico pôde responder: eu sou oncologista e através da minha experiência clínica, todas as pessoas rancorosas, pessoas que não perdoam, são pessoas que têm esse tipo de câncer ou dessa natureza, um câncer no sistema glia. Então foi fácil deduzir que tipo de pessoa era o seu pai. Lembra que nós mencionamos na mensagem passada? Se nós não perdoarmos, nós sofreremos, teremos sofrimento físico e emocional pela falta de perdão. Como você lida então com as ofensas? Ou nós aprendemos a pedir perdão, sermos perdoados, ou nós vamos viver de forma amargurada, rancorosa e vamos até inclusive adoecer. Então, na parábola de Mateus 18, nós vimos acerca de um senhor
que havia perdoado uma dívida muito grande de um servo dele, uma dívida impagável, devendo ali pelos cálculos que nós fizemos, um cálculo abaixo, inclusive, cerca de 6 bilhões. Ele clamou por misericórdia e foi perdoado. Mas quando ele encontrou um devedor dele, alguém que devia a ele cerca de 10 mil reais, ele não quis perdoar. E aí o Senhor chama ele e o condena pelas suas atitudes. E aí Jesus termina a parábola com as seguintes palavras, ele diz, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Olha o que diz na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Ainda na sequência da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz, pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. E Jesus, ele não brinca. Jesus, ele fala sério. Nós vimos na mensagem passada que perdoados perdoam. Nós vimos que o perdão não depende dos méritos do ofensor. A motivação para perdoar foi dada por Jesus. Ah, mas ele não faz por merecer a pessoa, né, que nos ofendeu. Ah, mas ele não me pediu perdão. Ah, mas ele repetiu o erro. Não depende do ofensor. A motivação para perdoar foi dada por Jesus. Então nós devemos olhar para o perdoador e não para o ofensor. Conforme eu mencionei na mensagem passada, essa nós vamos ingressar um pouquinho mais acerca do que é perdão. Nós vimos que perdão é perdoar, é cancelar, é deixar passar, é libertar. Perdão é libertação, significa soltar, libertar, dispensar. Você, quando perdoa alguém, você está cancelando, você está deixando a dívida para lá, você está libertando a pessoa. Então, perdão, além disso, também nós precisamos entender que perdão não é uma emoção, é uma decisão. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O perdão que nós devemos manifestar é como o perdão que nós recebemos de Jesus Cristo. É um mandamento para os seguidores de Jesus. É um ato da nossa vontade. Não depende das nossas emoções, não depende da forma como eu estou sentindo, não depende das minhas emoções, mas depende da minha fé, da minha confiança, da minha entrega em Cristo, o quanto eu obedeço, o quanto eu sigo a Cristo. Tem vezes que isso se torna muito difícil, porque você vai ter que lidar com as consequências de algo que alguém fez para você. Em outros momentos, o perdão ele acontece de forma muito rápida, muito sobrenatural, muito milagrosa. A pessoa, você foi ofendido e você, sem conseguir explicar muito, você fala, está perdoado e vida segue. Mas em outros momentos isso se torna muito difícil por causa das lembranças dolorosas, por causa das palavras que foram ditas, das feridas que foram causadas, da ofensa que foi cometida, e ainda mais quando a pessoa não tem a capacidade ou interesse de demonstrar uma reparação, ou de se arrepender, ou de reconhecer ao menos o erro. Nessas ocasiões, o perdão se torna muito difícil. Lembre-se que perdão não é uma emoção, não depende do seu sentimento, é uma decisão. Como seguidor de Jesus, você decide perdoar. Perdão não é uma questão de grande fé, mas sim de obediência. Lembra que nós lemos na mensagem passada, quando Jesus está contando, se olha, se alguém chegar para você durante 7 vezes no dia, te se arrepender, pedir perdão, perdoe. E aí os apóstolos falaram, Senhor, então aumenta a nossa fé. Nós vamos ler de novo esse texto, mas nós vamos dar continuidade ao texto, para você ver que a questão de perdoar não envolve uma grande fé, mas sim o fato de você ter fé e confiança em Cristo, você vai conseguir fazer isso. Olha lá o que diz em Lucas capítulo 17, versículo 3. Portanto, tenham cuidado, se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça aumentar a nossa fé, faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se, plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz, venha logo para a mesa para comer conosco? Não,
Ele diz: prepare a minha refeição, apronte-se e sirva-me. Enquanto come e bebo, você pode comer e beber depois. E o caso, e acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Veja o que Jesus diz na sequência de oferecer esse perdão, dando essa instrução que nós devemos perdoar. Os apóstolos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse: olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam para uma moreira se lançar ao mar e ela o faria. Vocês iam transportar montes, vocês iam ter uma fé incrivelmente, se a fé mesmo fosse pequena. E aí ele conta acerca de uma ilustração de um servo que depois de trabalhar chega ao seu senhor e ainda vai receber ordens de preparar o alimento do seu senhor, e aí depois ele vai poder comer. E aí depois de ter feito isso, ele deve dizer: somos servos inúteis, não fizemos nada além da nossa obrigação. Então perceba que tudo isso num contexto vindo de perdão. Então não é uma questão de grande fé, mas sim de obediência. Como servos do Senhor Jesus, nós devemos obedecer. Perdoe, deixe passar, deixe o ofensor livre. E depois você lide com as suas emoções. Pense agora nessa sequência como uma locomotiva, trens, né? Onde você tem a locomotiva que está puxando aqueles vagões. Então, aí é a sua obediência ao Senhor. Primeiro você obedece, depois as suas emoções te acompanham. Primeiro vem a sua crença, primeiro vem a sua fé, primeiro vem a sua dependência de Deus. As suas emoções vêm depois. Nós não podemos ser governados pelos nossos sentimentos. As nossas emoções, os nossos sentimentos são péssimos senhores. Eles devem ser servos, eles devem nos apoiar. Então você vai obedecer ao Senhor, vai perdoar, e aí as suas emoções, você vai lidar com ela, depois vai falar: Senhor, ainda me sinto dessa forma. Senhor, me ajude a experimentar a alegria da sua salvação. Obedeça ao Senhor. Perdão não significa esquecer, mas não lembrar. Perceba a diferença entre esquecer e não lembrar. Algo é ativo e algo é passivo. Perdão não significa esquecer, porque a gente não consegue esquecer. Mas perdão significa não lembrar, ou seja, você não ficará pensando sobre isso. O perdão de Deus inclui o esquecimento, já o nosso não. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz que dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. O Senhor, ele esquece. O Senhor, ele decide não lembrar. O Senhor, ele decide não usar nossas falhas contra nós mesmos no julgamento final. Mas nós não conseguimos esquecer. A situação já foi registrada na nossa mente. O esquecer não depende de nós, só se nós tivermos talvez uma enfermidade aí que vai afetar a nossa memória. Esquecer não depende de nós, mas não lembrar é uma decisão que eu tomo. Eu não ficarei lembrando disso. Eu vou pegar os meus pensamentos e vou levar cativos a Cristo. Eu quero que você anote um texto. Se você luta contra maus pensamentos, se você luta contra más lembranças, anote 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Marcos capítulo 7, versículo 21, diz que do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos. Os maus pensamentos, eles surgem. E aí, na hora que eles chegam, o que a gente deve fazer? 2 Coríntios 10, 5, levar cativo. Senhor, olha que esse mau pensamento. Senhor, isso aqui não está te glorificando. E aí a gente pensa: mas o que eu vou pensar então? Filipenses 4, 8. Outro texto para você anotar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O processo de transformação, o processo de mudança envolve um despojar e um se revestir. Eu abro mão de maus caminhos e me revisto de caminhos santos. Eu abro mão de maus pensamentos e me revisto de bons pensamentos. E aí eu deixo de remoer a ofensa. Eu deixo de ficar pensando nisso. Eu vou pensar agora em coisas boas, louváveis. Então, perdão não significa esquecer, mas não lembrar. Perdão é uma reação positiva para o ofensor, ao invés de uma reação negativa. É muito interessante isso, porque é enxergar o ofensor como um instrumento de Deus na minha vida.
Eu vou repetir. É muito difícil isso, sabe por quê? Porque eu vou enxergar o ofensor como um instrumento de Deus na minha vida. Eu vou ter uma reação positiva, eu vou enxergar aquilo como algo que faz parte do plano soberano de Deus, o plano sábio e o plano amoroso, que Deus permitiu que isso acontecesse. Então eu vou enxergar como parte do plano de Deus, como instrumento de Deus na minha vida. E isso nos lembra de 2 Samuel, capítulo 16, onde Saul, juntamente com seus homens, fugindo, Simei vai à beirada da montanha, na beirada do vale, tacando pedras sobre Davi e seus homens e gritando amaldiçoado, amaldiçoado. E aí um dos homens de Davi vira, né, para Davi e fala: podemos ir lá e cortar a cabeça dele? Davi fala: não, deixa ele lá. Se Deus permitiu que ele faça isso, que ele continue fazendo. Então, Davi olha para aquela situação, não tem rancor, não tem ira, não tem desejo de vingança. Não estou dizendo que não estava triste, porque nós somos seres humanos, podemos sim nos entristecer, e tristeza não é pecado, porque Jesus se entristeceu, a alma dele ficou profundamente triste. Então a tristeza faz parte de ser humano, eu preciso aprender a lidar com a tristeza, ok? Então eu vou enxergar a tristeza também como Deus a enxerga, como uma oportunidade para me arrepender dos meus pecados, para crescer, para buscar a Ele, para me levar ao arrependimento. Olhar a tristeza como algo que eu serei recompensado, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. O Senhor, ele olha para esses abatidos e dá uma promessa específica a ele, diferente de tudo, irmãos, que a gente vê do mundo, né? Você tem que abrir mão da tristeza, tem que se livrar dela o mais rápido possível. Toma esse comprimido aqui para se livrar da tristeza. Sorria, né? Sorria, vai. E não, eu vou então aproveitar esse momento de tristeza para aprender, para amadurecer, para crescer, para glorificar o Senhor, ser transformado por Ele. Então, ficar triste com uma situação de ser ofendido é normal, é normal. A questão é a ira, a questão é a raiva, é o rancor, é o ódio, o desejo de vingança. E Davi não tem isso, irmãos. Davi não tem isso. Ele fala: pode deixar ele. Então, eu não vou tratar o ofensor como ele merece. Eu vou tratar o ofensor da mesma forma como o Senhor me trata, com bondade, graça e amor. Forte isso, né? Eu vou tratar o ofensor da mesma forma como Deus me trata. A amargura demonstra que eu assumi o desejo de vingança. A amargura revela que eu quero me vingar e que ainda não consegui ainda me vingar. Na verdade, a amargura nada mais é do que uma vingança não efetivada. Porque aquelas pessoas que conseguem se vingar, elas deixaram de ser amarguradas. Estou livre agora, me vinguei. Amargura, não adianta você não se vingar e estar com essa amargura no coração. Não adianta você se vingar se não agir com bondade, porque a vingança não pertence a nós. É o texto que a gente vai ler agora de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não devemos caminhar em direção à vingança. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dá ele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então eu não vou me vingar, porque o Senhor me proíbe de fazer isso. Qual que é a minha opção? É vingança? Não é. É amargura? Também não. É indiferença? É ira? Não. O caminho é o perdão. Perdão, então, é um ato da nossa vontade, uma decisão de não pensar ou falar sobre algo ou algo que alguém fez. É um processo ativo que envolve uma decisão consciente, é um curso de ação deliberado, é o cancelamento de uma dívida que alguém acumulou contra você por causa de palavras, por causa de comportamentos errados. Da mesma forma que o perdão de Deus quebra a barreira que construímos entre nós e Ele, nosso perdão com a outra pessoa abre um caminho para a restauração, para
reconciliação, para um relacionamento renovado entre o ofendido e o ofensor. O perdão nos une novamente, depois que uma ofensa nos separou. Então, perdão é uma reação positiva para o ofensor, ao invés de uma reação negativa. Isso é perdão. Isso é perdão. É eu agir com bondade, com amor, com graça, abrindo mão da vingança, do rancor e do ódio. Isso é perdão. Então, como que eu devo perdoar? Como que eu devo perdoar? Em primeiro lugar, aliste as ofensas do ofensor contra você. Aliste tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que não foi feito, que deveria ter sido feito e que você entende como ofensa. Aliste essas ofensas. Aliste também ao lado aquilo que você errou, aquilo que você falou que não deveria, aquilo que você fez que não deveria, aquilo que você deixou de fazer, sendo que era sua responsabilidade. Como que você contribuiu para que o ofensor tivesse essa atitude. Não esqueça que você é 100% responsável, mesmo que do seu 1%. Nós não somos vítimas na maioria dos casos. Na maioria das circunstâncias difíceis, nós não somos vítimas. Nós escolhemos o que fazer, como reagir. A decisão é nossa. Em alguns casos, obviamente. Não importa o que você fizesse, aquilo dali ainda, infelizmente, aconteceria. Então, você, de fato, em algumas circunstâncias dolorosas, difíceis, você foi uma vítima. Mas você deve pensar como que eu estou reagindo, então, a essa circunstância. Como que eu contribuí, então, para ter esse conflito conjugal? Como que eu contribuí, então, para ter esse conflito eclesiástico? Como que eu contribuí? Aliste isso. Aliste as ofensas do ofensor contra você, mas também aliste as suas ofensas e peça perdão por aquilo que você errou. Em segundo lugar, a sós com Deus, entregue ao Senhor o direito de executar qualquer retribuição, reconhecendo quão grande era a sua dívida, minha dívida para com ele, que agora foi perdoada, e ela vai servir como motivação para perdoar os nossos devedores. A vingança é do Senhor, e você vai alistar então todas essas ofensas e colocará aos pés da cruz de Jesus e vai falar: Senhor, eu abro mão do direito de me vingar. Eu entrego para o Senhor. Eu não quero mais ficar levantando essas ofensas, eu não quero mais pensar sobre isso, eu não quero mais falar sobre isso. Eu entrego a minha causa, os meus problemas ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai cuidar muito melhor do que eu. Está nas suas mãos, Senhor. A partir de hoje, o Senhor vai tomar conta. Entregue ao Senhor o direito de executar qualquer retribuição, seja algo bom, seja algo ruim. O livro de Coríntios fala que o apóstolo Paulo fala: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Nós veremos esse texto nessa série de mensagens sobre como lidar, então, quando nós somos julgados pelas pessoas. O apóstolo Paulo fala assim: não me importa ser julgado por vocês, nem eu julgo a mim mesmo, embora minha consciência em nada me acuse, eu não justifico a mim mesmo. E ele fala: é o Senhor que me julga. Não julguem nada antes da hora devida. Esperem que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Queridos, é quando o Senhor voltar, ele vai manifestar aquilo que está no nosso coração. Então, Deus vai manifestar o que estava no coração das pessoas quando elas falaram o que falaram, quando elas fizeram o que fizeram, quando elas não fizeram o que deviam, quando elas não falaram o que devia. Deus sabe, Ele conhece, eu não conheço, talvez nem as pessoas conhecem, mas o Senhor conhece o que está lá no seu coração e Deus vai manifestar aquilo que está oculto. Então, entregue ao Senhor o direito de exercer qualquer retribuição, seja algo bom, seja algo ruim, porque nós não conhecemos. Deus conhece, Deus sabe. Faça, em terceiro lugar, um compromisso de não levantar mais essas ofensas. Você não vai mais jogar na cara do ofensor, mas aquela vez você fez isso, mas teve aquela outra vez. Não, você não vai mais jogar porque você já entregou a Deus o direito de exercer qualquer retribuição. Em quarto lugar, invista na vida do ofensor na medida do possível. O texto que nós lemos: se o teu inimigo tiver fome, dê de comer; se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Talvez se você é um crente antigo, você vai lembrar que muitas vezes foi citado esse versículo, né, sobre amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça, mas não é sobre a cabeça dele. Qual que é essa ideia? Significa que você vai aumentar a vergonha do inimigo, pois você está o tratando com bondade e possivelmente ele vai se arrepender disso. Isso antigamente, quando alguém estava arrependido, ele carregava brasas sobre a sua cabeça numa bacia e aquele calor ia deixando seu rosto vermelho. A ideia é que agir com bondade diante dessas situações de ofensa, você deixará a pessoa envergonhada dos seus atos. É muito interessante porque em Romanos, capítulo 2, versículo 4, nós como bons pecadores, quando nós estamos bravos, rancorosos, nós queremos conquistar as coisas na base do grito, da força, do poder, da espada. E aí é interessante que Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com vocês? Eu se referindo a Deus. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Manifestações de bondade de Deus que visam levar ao arrependimento. Deus ele é bondoso conosco através com atos de bondade derramados sobre as nossas vidas e o intuito de Deus é nos levar ao arrependimento. Então esse ritual egípcio de carregar essas brasas para demonstrar o arrependimento, quando nós agimos com bondade para com o nosso ofensor, a ideia é que ele vai ficar corado, envergonhado porque não era dessa forma que ele estaria esperando que nós tratássemos. Ele estava esperando talvez olho por olho, dente por dente, mas nós estamos sendo como Cristo, tendo um comportamento cristocêntrico, não baseado na lei, mas baseado na graça, de oferecer o outro lado, caminhar a segunda milha, de dar água de beber, dar água para aquele sedento, dar comida para o faminto. Então nós vamos manifestar atos de bondade, nós vamos investir, nós vamos orar, nós vamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, nós vamos orar por aqueles que nos perseguem, nós seremos como Cristo. E por fim, agradeça a Deus os seus propósitos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz para sermos gratos, agradecermos em todas as circunstâncias. Não é agradecer por tudo que nós passamos, como que você talvez enfrentou um processo de abuso. Agradecer por isso não é isso. Não é isso. Agradecer em todas as circunstâncias. Não é agradecer a facada. Não é agradecer a injustiça. É agradecer porque Deus estava presente. Deus te sustentou. Deus te protegeu. Deus te consolou. Deus tem te usado na vida de outras pessoas. O livro de 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 13 em diante, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Da mesma forma que com as feridas de Jesus nós fomos sarados, pelas nossas feridas nós podemos ajudar outros que foram feridos também. E aí nós vamos falar: corra para o Deus gracioso, corra para o Deus amoroso, corra para o Deus protetor, porque eu corri, eu fui consolado, eu corri e fui protegido, eu fui até ele, fui amparado, eu fui até ele, fui renovado. Vá você também. Então, com aquilo que Deus derramou no nosso coração, a gente consegue derramar na vida de outras pessoas. E aí eu vou agradecer, então, a todas as circunstâncias, aquilo que estava envolvido, porque Deus se manifestou presente, Deus tem um plano, Deus tem usado, Deus tem falado, Deus tem respondido às orações. Talvez eu não viria tudo isso se eu não tivesse passado pelo vale da sombra da morte. Então agradeça ao Senhor os seus propósitos. Agradeça que Deus é um Deus soberano, Ele tem todo o poder. Agradeça que Deus é um Deus sábio, Ele tem toda a sabedoria. Ele não comete erros. Agradeça a Deus porque Ele é amoroso. Ele faz tudo isso para o seu bem. Agradeça ao Senhor. Como perdoar?
Aliste as ofensas, entregue ao Senhor o direito de exercer qualquer retribuição. Faça um investimento, faça um compromisso de não levantar mais essas ofensas. Invista na vida do ofensor na medida do possível e agradeça a Deus os seus propósitos. Que Deus te abençoe muito. Na nossa próxima mensagem, nós veremos como saber se eu perdoei de fato. Como saber se de fato eu perdoei os meus ofensores. Um grande abraço. Até a nossa próxima mensagem.